Boa noite, a live X da questão. Hoje a convidada é Roberta, ela que vai abordar a situação das mulheres com deficiência. Mulheres com deficiência também faz cultura. Rose Frazão, querida, seja bem-vinda. Só chamar a Berta aqui. Roberta. A Berta já chegou. Chamar ela aqui. Manda mensagem. Vamos lá. Hello! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! Vamos só enviar. Eu tenho um aviãozinho assim, ó. Vamos Sim. enviar, esperar um pouquinho para notificar nossas amigas, nossos amigos. Esse Aham. aviãozinho, ó, subindo. Vamos convidar, né? O máximo que dá. Vou enviar aqui. Eu também enviei para alguns agora, também já tinha convidado outras pessoas aqui. Vamos bombar, como diz. Utilizei bastante as meninas do movimento de mulheres, né? O Fórum Maranhense de Mulheres. O Sim. Conselho Estadual da Mulher, o Conselho Municipal da Condição Feminina, o Coletivo de Mulheres com Deficiência, né, no Maranhão. Deline achava que seria ontem, ela pensou que fosse ontem, na verdade. Se enganou. É que está tudo, apesar desse período de isolamento, está tudo tão rápido também, né? Que às vezes a gente se perde. As amigas chegam Mauro Macedo, Isso. Josias Sobrinho, Uhum. Corpo Semente, minha amiga, A chegando. Bruna, que é Bruna, Miss também, Miss Cadeirante também, minha colega. vocês também, gente, pode enviar para as amigas, assim, tem um aviãozinho, é só enviar para as amigas também. Tô chamando o fórum, as meninas do fórum. Mandei para mais uns. Tu assistiu o Tefa ontem? Pior que não, que nem eu te disse, é tanta coisa que está acontecendo que ultimamente eu disse, eu não preciso mais sair do meu ambiente aqui para trabalhar. Não, eu tava em live, mas eu vou assistir. Eu pluguei, né, para as amigas assistirem. Sim, tem que colocar lá depois no IGTV, que aí a gente pode ver depois também, a mais que 24 horas. Tem muitas que eu estou fazendo assim, eu estou assistindo no dia anterior, dia depois, né? A minha eu só tô colocando no Stories e tô salvando para me colocar em sequência. Vou fazer mesmo no o canal, vou do próprio projeto das lives, né, X da Sim. questão. Vou fazer assim. Ah, não, tem que fazer, aproveitar, né? Olha, a Rose Frazão é a companheira que trabalha na Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Ela é uma feminista também da direção do PT, da Sim. Secretaria de Mulheres do PT em São Luís. Aí deve estar um calorzinho bem bom, né? Aqui já chegou o inverno. Não, mas aqui. Não, eu não estou em São Luís, eu estou em Florianópolis.
Ah, mas Florianópolis também já é mais quentinho do que aqui no sul do É mais Brasil. quente, só que hoje fez um frio do nada. Eu tô com uma meia, eu tô com a calça, aí eu tô com um casaco aqui na cadeira, eu tô com echarpe, Sim. e aí eu botei essa blusa hoje, então assim, não. Como eu passei o dia com casaco, porque fez um calorzinho, tá? Porque ficou um pouco quente, já tô um pouco Uhum. aquecida, então eu vou ficar com a blusa assim, mas daqui a pouco eu Uhum. vou sentir frio. Solange Sim. chegando, Giovana é o. Essa é minha mãe, Elisete, da Ibope para nós, né? Sim, sim, nossa audiência. Gente, eu vou. Tu me falou teu sobrenome, só pronuncia o sobrenome, que eu É, tenho dificuldade. é Espader, bem italiano mesmo. Spadé, tá. É. Gente, eu conheci a Roberta Spadé na live, quando eu estava em Ternurinha. O Ternurinha me falou que a Tefa tinha uma amiga assim, assim, assado. Aí depois da live, eu já disse assim, então a live se está, a questão está aberta para te conhecer, para conversar. Inclu- E, e, Inclusive, e a Tefa, quando ela está por aqui, ela é minha vizinha de bairro, né? É uma quadra praticamente, pouco mais. E a Roberta, nós somos charás de nome, que eu também sou Roberta, meu nome é Dayana Roberta. Então eu disse, nossa, vai ser um prazer conhecê-la, principalmente sabendo de toda a sua trajetória de vida e de luta, de engajamento e de sonhos e possibilidades na vida de tantas outras mulheres, principalmente das mulheres com deficiência e dos homens também com deficiência, porque ela, além de ser uma mulher com deficiência, tu vai contar a tua história daqui a pouquinho, mas além dela ser uma mulher com deficiência, ela é professora de dança, ela é graduada em dança, ela é graduada em administração, ela tem especialização, ela trabalha no campo da cultura e ela também é gestora do espaço Ser Ambiente Multicultural, o Isso. local onde ela trabalha corpo Que é aqui onde eu e mente, estou no momento. aonde tu estás, né? Ela também é bailarina e militante em dança para corpos diversos. Ela é Isso. palestrante no assunto da dança e também trabalha com esporte para desporto, que também é uma área muito importante para todas as pessoas e principalmente para as pessoas com deficiência. Eu vou só colocar aqui o tema da live e aí eu já passo a bola para ti. Vamos fazer assim, tu vai falar da tua trajetória, quem é a Roberta Spadé, Tá. como é que ela chega na dança, como ela chega na dança, como ela dança, como ela rompe todas as barreiras e de preconceitos e tudo. Aí, certo? Eu vou colocando aqui, já passo a bola para ti. E as pessoas estão perguntando, a Isonete, que é gestora do Sim. SESC, Maranhão, nós estamos conversando com a Roberta Spadé, ela que é uma mulher com deficiência, que dança, que faz cultura, e são corpos diversos, como nós colocamos no card, né? Na vida pessoal, social, amorosa e cultural. E nós vamos conhecer ela, tanto eu quanto você. Vamos ter esse prazer nesta noite, na Live X da Questão, de conhecer mais uma mulher no Brasil fazendo dança, mulher com deficiência fazendo cultura. Que nós precisamos. É contigo, Roberta. Posso? Ou quer mais um pouquinho? Não, pode Tá. começar. Bom, eu nasci com uma deficiência, é uma má formação na coluna, chamada mielomeningocele, como eu brinco, um palavrão, né? Para quem não conhece. Mas eu, apesar de ter nascido nessa situação, eu nunca me vi
como isso como um empecilho para minha vida. E na verdade, conforme eu fui crescendo, não muito, porque até brinco essa situação que a minha deficiência atinge o crescimento também, eu sou baixinha, eu fui querendo mais e mais, porque eu nasci numa família, que isso é muito importante, eu repito e todas as vezes, em todos os lugares que falam, um pai e uma mãe que me mostraram que a minha deficiência não era um problema, que eu só teria que aprender a lidar com essa situação. E aí eu comecei a ter uma vida como de normal, lazer, praia, todas as coisas como qualquer outra criança. E eu comecei a pegar o gosto pela dança já na infância. Mas um pouco eu não tinha aquela questão de me arriscar, também tinha um pouco de medo e também não encontrava profissionais que aceitassem a conhecer um corpo diferente, a tentar trabalhar, a ver o que dava certo, o que não dava certo. E eu também frequentei todo o meu primeiro grau com ordens médicas para não fazer educação física. Então, às vezes tu se baseia pela medicina e aí tu não quer enfrentar também um pouco essa situação. Então, da infância até a adolescência, eu fiz uma natação muito lúdica e fisioterapia, muita fisioterapia, todos os dias praticamente. E no segundo grau, eu conheci a minha personal, a minha grande amiga Renata. Tive outras pessoas ao longo da minha vida que me auxiliaram muito no meu desenvolvimento, no meu crescimento como pessoa e como mulher, mas ela era professora da escola onde eu frequentei segundo grau, que era técnico, e tinha atividades extras classes, além das regulares. E aí ela me dava aula de natação e acho que fazia o trabalho de conclusão dela, do TCC, né, pensar. E aí eu convidei ela, porque aí eu comecei a ver que eu podia mais e mais do que eu só fazia de atividades físicas. E aí ela começou a testar, pegou a orientação do professor dela, o Negrini, que tem uma super bagagem nessa questão da neuroplasticidade, de outras questões, de trabalhar com corpos diversos. Ele fez o mestrado dele em Barcelona, tudo mais. Ela foi conversar com a minha doutora, teve uma grande dificuldade de aceitar que eu poderia fazer mais, mas depois a gente foi conquistando, e aí foi aí que o paradesporto entrou na minha vida, porque eu comecei principalmente com fortalecimento, que eu não podia deixar de lado, e aí a natação, porque aí ela começou a me mostrar a natação, não só a natação lúdica, uma natação que eu podia me desenvolver, que eu podia fazer mais do que isso. E aí, como eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada por muito tempo, a cada ano eu queria aprender algo novo. E eu dizia para ela, tu não vai me ensinar dança, tu não vai me ensinar não sei o quê. Aí no ano seguinte eu fui para o basquete adaptado, basquete sobre rodas. Tentei um ano e pouco, nós fomos para um campeonato brasileiro de basquete, vi que o basquete não era o meu forte, fomos conquistando que a doutora entendesse que nós estávamos evoluindo, que isso ia dar retorno para mim e que ia ser bom para todo mundo, porque o esporte não ajuda só no desenvolvimento físico, né? Ajuda em todos os sentidos que uma pessoa precisa se desenvolver. E aí aí depois eu fui para o atletismo, depois eu conheci o surf, e nesse tempo, cada vez que eu via que eu podia mais, eu pedia para ela de novo. Não vai me ensinar a dançar, mas como ela se graduou em educação física e o forte dela é o esporte, não tanto a dança, ela acho que também estava meio assim. Se ela me ensinar, quer dizer para ela, me ensina um para cá, dois para lá. Não, como eu não sabia o quanto que eu podia, para mim qualquer movimento era movimento, né? E eu queria futebol também, para ver como que eu não enxergava a minha deficiência como um problema. Futebol, eu queria jogar futebol. E aí, começando a dar meus depoimentos, minhas palestras, que aí foi na vida acadêmica, que eu comecei a dar as palestras, eu conheci um bailarino de Caxias do Sul, da companhia de dança, que ele me pediu o que eu gostaria de dançar.
Só que o contemporâneo, que era o forte dele, não é o que tu enxerga na TV, porque naquela época não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Eu trabalho há 18 anos na área administrativa e 12 anos na área trabalho. Comecei na área cultural e na dança há 12 anos, né? E depois eu me metia a trabalhar também. E aí, acho que ele se sentiu chamado, desafiado, e aí conversou com a Renata, conversou com esses outros professores, e nós começamos a se encontrar uma vez por semana, nós usávamos as dependências da Universidade de Caxias do Sul, e começamos a trabalhar contemporâneo, ele testando ver o que eu podia, o que eu não podia, me desafiando, convidamos mais 2 pessoas com deficiência também, um que tinha a mesma deficiência que eu, outra que tinha a parte motora, um pouco comprometida, e a partir daí foi um boom, porque de um ensaio, de uma aula simples, eu já estava no palco. No final do ano, eu fui para o destaque esportivo, fui escolhida como destaque esportivo, apresentação atrás de apresentação, convite atrás de convite. Aí começou a aparecer outros profissionais que trabalham com a metodologia do Danceability, outros que trabalham com corpos diversos, a Carla Vendramin, que hoje ela está fazendo doutorado na Unicamp, mas ela ficou 7 anos em Londres, e ela aprendeu tudo como trabalhar o Danceability, e não só o Danceability, porque essa metodologia é do Alessi, que é de Oregon. O ano passado até fiz essa capacitação com ele, mas hoje em dia é uma mistura do contemporâneo para pessoas com e sem deficiência e com e sem experiência em dança. E também unindo os outros estilos, né? As outras formas de movimentação, a dança teatro, o dança teatro. E aí, conforme eu fui vendo que eu podia, além de continuar no paradesporto, eu fui para algumas competições de natação. Depois eu comecei a me dedicar mais à dança, então ou eu me dedicava à competição de natação ou me dedicava à dança, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito e quero dar o melhor de mim. Aí eu resolvi fazer o esporte só para minha bagagem e para me manter fortalecida dentro do que eu preciso, não para competições, mas não abandonei. Eu e a Renata estamos juntos há 22 anos. A gente montou uma associação aqui em Caxias do Sul, que atende mais de 100 pessoas com deficiência através do esporte, cultura e lazer. Muito legal. E aí, conforme eu fui vendo que eu podia ir encontrando esses profissionais que me mostraram que eu podia, aí eu terminei a graduação em administração, fui fazer a pós, vi que na pós talvez eu poderia ajudar as pessoas a entenderem melhor a inclusão, porque hoje existe a lei, melhorou muito, evoluiu, mas poucas pessoas sabem como lidar com essa situação, ou às vezes tem medo de se arriscar. Aí eu terminei essa pós, comecei a palestrar, e fiz a graduação em dança. E aí dentro disso tudo eu já fiz, não sei, vários espetáculos, aqui mais pela região, Porto Alegre, Bento, Caxias, mas já fui para Portugal através da dança, o ano passado fui para Montevidéu, depois fui para Nova York. A cultura e a dança e o esporte me abriram muitas portas e muitas coisas do que eu ouvia muito, assim, que pessoas com deficiência não podem. Não é que não pode, tu tem que fazer e tu tem que ver como que fica melhor para você, como que não fica, como que tem que adaptar, aceitar a tua condição, testar. Fui para o circo, hoje eu faço N atividades e depois do contemporâneo, quando eu queria dançar o que eu assistia na TV, eu fui para os outros estilos. Hoje eu danço flamenco, balé, danças populares. Eu fui testando um pouquinho de cada estilo e adaptando para a minha condição. E o Espaço Ser surgiu dessa situação, porque as pessoas me diziam, por que tu não passa para outras pessoas o que tu sabe? Mas ao mesmo tempo que eu queria passar, vinha a minha cobrança, que eu não queria fazer de uma má forma. Então eu convidei todos os profissionais com quem eu fui conhecendo ao longo da vida, porque eu conheci muitas pessoas na área da cultura, muitas pessoas na área do esporte, e nós estamos montando aulas regulares, não regulares, oficinas, capacitações,
montando apresentações pequenas, médias, grandes, conforme a gente vai sendo chamado e vai levando para N ambientes, para vários lugares. E aí cresceu de tal maneira que nem eu hoje estava pensando, se faz 12 anos que eu já estou no meio, nem parecia tanto, e como que eu estou tendo tanta abertura depois que eu fui para o lado do que eu realmente queria, sabe? Parei de, não é para deficiente. É para deficiente, sim, é só se organizar, como eu sempre falo para todo mundo, né? E se você me deixar falar, eu vou ficar aqui mais de uma hora. Pode fazer perguntas, comentários. Tá chegando, pode divulgar também para as amigas, para vir chegando também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos no período do isolamento social, da pandemia. Eu ainda não olhei, por exemplo, no Maranhão, nós temos alguns editais via Secretaria de Estado da Cultura para artistas submeterem seus trabalhos, né? Principalmente no campo da música. Eu vi também da contação de história. Mas ainda não olhei nenhum artista com deficiência participando, submetendo a proposta do edital. Sim, na verdade, assim, com todos os profissionais que eu trabalhei até então, o que eles menos queriam destacar era a pessoa com deficiência. Eles querem capacitar a pessoa e a pessoa vai estar dentro do projeto como um bailarino, como qualquer outro. Já passamos por situações de alguns projetos não serem aprovados por nós não colocarmos que tem pessoas com deficiência. Que às vezes o edital quer ouvir isso, né? Quer ler isso. Então, alguns projetos a gente não teve aprovação por não colocar isso, não colocar essa particularidade, colocar que somos bailarinos como qualquer outros, né? Porque realmente, quando a gente se propõe a apresentar algo, a montar algo, a gente fica meses e meses ensaiando até levar para o palco, porque o que é para ser destacado? É uma pessoa com uma característica diferente se apresentando, não a deficiência. Tanto que nas primeiras apresentações que eu fazia, eu dizia para os coreógrafos com quem eu trabalhei, vai lá na frente, faz o discurso para essas pessoas, que é para essas pessoas chorarem ou darem risada pelo que eles estão assistindo, e não pela pessoa que está no palco com deficiência ou não. Porque isso, não sei se era um preconceito meu, okay, mas eu tinha pavor que as pessoas se emocionavam, se tivessem emoção só pela minha deficiência. Não, eles querem que vocês me avaliem pelo trabalho que eu estou fazendo, né? E que deem o feedback em cima do trabalho e do resultado que eu estou mostrando. Não por ser uma pessoa com deficiência. Quando nós definimos o tema, né, pessoa com deficiência na cultura, foi para a gente fazer uma demarcação política, né? Isso. Porque sabe que as pessoas com deficiência são invisibilizadas da sociedade secularmente, e elas existem, elas discutem políticas públicas, elas pagam impostos e elas fazem cultura. Quando eu sinto a questão do edital, por exemplo, em São Luís do Maranhão, eu tenho amigas, por exemplo, eu tenho uma amiga, vou citar o nome dela aqui, a Zeneide Cordeiro, que ela é uma mulher cega, ela é mestra em políticas públicas, ela é professora de artes, ela é formada em artes visuais e ela faz teatro. Sim, na verdade, ela fez circulação, ficou em cartaz com espetáculo, ela tem um grupo de teatro. E a Isonete, que estava aqui, que é a gestora do SESC, eu não sei se ela ainda está aqui. Esse espetáculo ficou em cartaz no SESC Maranhão. E é muito importante porque dentro do campo da cultura, nós ainda não chegamos no campo da acessibilidade. Por exemplo, quando vai para uma apresentação, não tem audiodescrição. Não estou falando só da parte física, em termos de estrutura, mas outros fatores
para o acesso da pessoa com deficiência também a fazer cultura, apreciar a cultura, participar de ir ao teatro e participar dos festivais de dança, de música, de outras linguagens. Então, eu percebo isso, estou dando um exemplo localizado, não sei como é aí na tua cidade. Quer explicar um pouco? É isso que é uma das questões que eu falo. Há muitas pessoas que não convivem com nós e não tem isso no dia a dia, pensam que acessibilidade é só rampa, vamos dar um exemplo, não ter degraus. É também, mas acessibilidade é muito mais amplo que isso. É bem isso que você está falando. Tu chega num teatro, não tem audiodescrição, não tem intérprete de Libras, não tem nada do que precisa, porque a acessibilidade é muito mais ampla. A acessibilidade, às vezes, vai da empatia de tu também se colocar no lugar do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, que também, ao longo desses anos, eu mudei muito essa questão. Hoje, eu aceito que digam a pessoa com deficiência faz isso, faz aquilo, porque eu também tinha essa restrição por causa do preconceito que se tinha e ainda tem em algumas situações, porque assim, quando tu dizia a metodologia do Danceability, as pessoas pensavam, e a pessoa com deficiência, a inabilidade dela, e na verdade não, Danceability é dance suas habilidades, né? Então, a tradução que se faz é de uma forma errada. Mas, hoje em dia, eu também vejo que falta para os gestores da cultura apoio, colocar toda essa acessibilidade que precisa, porque não é uma coisa fácil também, né? Para tu pagar, para tu ter uma audiodescrição, ou tu tem que ter a estrutura, ou tu tem que pagar um profissional. E aí, como que nós vamos pagar um profissional a mais, se mal é mal a gente está tendo verba para nós, né? E muitas vezes a gente trabalha paga para trabalhar, né? Que está bem complicado, está bem difícil, e sempre foi meio difícil a área da cultura aqui no Sul, não é diferente. Aqui no Sul, ainda nós moramos numa cidade, como eu falo, de italianos, que quem faz cultura não é trabalho. Claro que isso tem também, não só aqui, mas no Brasil todo, mas aqui é menos ainda valorizada essa situação. Porque, tu só dança, tu só dá aula, mas como só dá aula? Tudo que precisa organizar para estar nessa live, o que a gente precisou mobilizar para ter o público que está aqui, para montar, tudo que foi necessário fazer para isso estar acontecendo. Então, é o nosso trabalho. Então, falta as pessoas entenderem que sim, e o quanto a cultura, e aí juntando o esporte, é importante para a vida de qualquer pessoa. Então, assim, eu hoje em dia me coloco nas duas situações, porque precisa sim toda essa estrutura, precisa, mas como que tu vai ter toda essa estrutura se tu não tem nem o básico? Então, eu estou pensando como hoje chegar no meio termo de tudo isso, né? E sim, nós precisaríamos de apoio público para que tudo isso aconteça, né? E que não fique só lá na lei, porque a lei é muito bonita, a lei existe, é perfeita, mas na prática acontece de forma muito complicada tudo isso, né? Demais. Eu vou pegar dois ganchos, dois fios da tua abordagem, mas antes eu quero registrar a presença de quem está chegando na live. Boa noite. Você que está chegando, pode ficar e conhecer Roberta Spadé, ela que é bailarina, professora de dança, administradora, palestrante, e é uma mulher com deficiência que faz cultura, faz esporte para desporto. E ensina também, gente, que é o mais importante, da aula. A Priscila Celares, ela é advogada, ela é uma mulher cega. E ela participou de um trabalho fotográfico, um trabalho artístico muito bonito, por sinal. Ficou exposto em vários locais. E ela faz parte do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão. Ela trabalha na Secretaria de Estado da Mulher no setor
para desenvolver, né, as políticas públicas, principalmente para as mulheres com deficiência, né? Mas tu falaste, o professor Jurandir Eduardo, que é professor da UFMA, doutorando, no curso de teatro da UFMA, nós temos estudantes com deficiência, deficiência visual. Nós temos também algumas dificuldades dentro da universidade. Eu vou citar a universidade como uma instituição, mas não é somente a universidade. Outros espaços também, as pessoas com deficiência também têm dificuldades. Por exemplo, a pessoa com deficiência visual tem a dificuldade para o material. O material, quem tem baixa visão, quem é cego, por exemplo, quem tem baixa visão precisa ampliar, né, o texto, ou quem não faz a leitura do Braille precisa das aulas gravadas. Porque um amigo cego diz, Daiana, eu não quero aprender Braille. Hoje tem outros programas para atender as pessoas com deficiência visual, que são os programas mesmos do áudio. Então, eu prefiro gravar e eu faço as coisas, mas como por exemplo, a dificuldade de uma pessoa cega para mexer na iluminação, mas pode mexer. Mas se não tem um suporte dentro da universidade, por exemplo, tem um núcleo da pessoa com deficiência dentro da universidade para dar todo o suporte para o estudante com deficiência, independente da deficiência. Mas quando chega, por exemplo, você está só o caso da deficiência visual, mas quando chega para a parte prática, quer seja para fazer provas práticas, quer seja para fazer outras questões, se não houver uma empatia, um cuidado também, um afeto, esse estudante, ele ou ela vai se retrair, vai sentir muita dificuldade. Se for um estudante que não tem deficiência, que veio de escola pública, tem dificuldade de ir para quando você tem deficiência, está na universidade e num curso que é teórico-prático, que tem escada, tu tem que subir escada, que tem outras questões. A universidade já melhorou bastante, tem rampa, as sinalizações e tudo, mas ainda não está de uma maneira como o movimento, né, propõe, nem como também as pessoas que estudam lá, que são pessoas com deficiência, também precisam. Então, é um grande desafio no campo educacional. Sim. De estrutura e do acompanhamento também pedagógico e em qualquer área. Eu estou citando teatro porque eu venho do teatro, e no teatro nós temos algumas disciplinas, como a iluminação, que tu tem que subir escada, tu vai ter que mudar refletor. Se tu não tiver também uma pessoa trabalhando em equipe, a pessoa com deficiência visual ela vai ter essa dificuldade. Sim. Aí eu vou pegar um gancho e já te devolvo a fala para ti. Tu falaste do profissional do teatro ou da cultura, de qualquer área, que nós pagamos para trabalhar. Porque nós vamos para a sala de ensaio, nós reunimos amigos e amigas para fazer montagem, quer seja na dança, quer seja no teatro, ou fazer uma exposição fotográfica. Nós reunimos amigos para compartilhar ideias. Ninguém entra com dinheiro, tá todo mundo liso, não tem edital, não tem nada, mas vamos tocar o projeto. Boa noite, Deline. Deline também é uma mulher com deficiência, é uma das coordenadoras do coletivo de mulheres com deficiência. E esta é a Roberta Spadé. E o que acontece? A gente já começa sem edital. Vamos tocar o projeto. E aí, uma situação que nós temos que deixar o projeto acessível para todas e todos. A esbarra também na questão financeira e em todo lugar tem pessoas que estão trabalhando as questões para serem colaboradores para desenvolver essa ideia. Esse foi um ponto que tu disseste. O outro ponto na tua fala que eu quero evidenciar foi a situação do dinheiro que a gente já começa entrando e a gente que banca os projetos e os editais, que não tem editais de fomento.
Nas cidades não existem editais de fomento, não são editais de carnaval, não são editais de eventos, editais pontuais. Nós estamos falando de fomento. Fomentar a arte e a cultura durante os 12 meses, durante o ano, para todas as linguagens e para todos os públicos, e principalmente para as minorias, quer sejam as mulheres, negros, pessoas com deficiência, quilombolas, nós não temos esses processos. Aí eu quero também passar a bola para ti, para tu fazer a arguição desse. Assim, eu, na verdade, até queria comentar, eu tenho um amigo também, que ele é deficiente visual e ele é escritor, e ele entra muito nessa questão. Aí ele comentou dos pontos que você falou. Agora que nós estamos à distância, a educação para as pessoas com deficiência visual. Poucos os aplicativos e os programas estão adequados para pessoas com deficiência visual. Libras até está um pouco melhor, porque estão conseguindo os intérpretes. Está faltando profissionais para esses ramos, porque as pessoas, algumas se capacitaram, outras não, né? Então nós estamos nessa questão também. E na questão da cultura, pegando esse colega que eu te disse, meu amigo, ele dança também. Ele dança. Nós estamos na dança alemã, no grupo em Nova Petrópolis, e uma coisa que está sendo muito interessante, assim, o grupo está disposto a incluir, porque eles incluíram várias deficiências, mas aí olha como que é a situação em alguns casos, que nem ele e um outro que são deficientes visuais. Como a gente não tem audiodescritor, nós estamos tentando nós fazer a audiodescrição. Claro, agora está parado pela questão da pandemia, mas como é tu não ter, tu convive, tu tem empatia, né, porque tu tá também na situação, tu quer ajudar, mas para tu descrever algo que tu não é acostumado, é muito complicado. Outro dia, antes de começar a pandemia, nós estávamos explicando para ele um passo, que é de uma dança tradicional da dança alemã. Como foi difícil para sair daquele passo, mesmo nós tendo a empatia de querer ajudar os dois, porque nós não temos o estudo de como fazer de uma forma mais adequada essa descrição. E aí até brincava com o André e com a Adelar. Eu acho que vocês têm que andar 90 graus para trás, mas se não for 90 graus, é 180. Porque a gente transforma essa dificuldade de uma forma tão tranquila, porque nós não temos apoio, não existe fomento, não existe nada disso que você falou. Nós trabalha 10 meses, um ano para se apresentar. Quando consegue se apresentar? Talvez um mês, nos finais de semana é muito. Aí tu tem que fazer ou preços populares ou gratuito, que nem sempre tu vai ter público, se tu fizer por um preço que realmente valeria esse trabalho, né? E quando tu consegue um fomento, tu consegue o quê? Para pagar, tu não é para te bancar o ano todo, né? Então, tu tem que estar muito à disposição e tu tem que gostar muito do que tu está fazendo e amar o que tu faz. Eu amo, mas nesses 12 anos que eu passei, eu conheci muitas pessoas que aceitaram a situação, por mais que eu passasse a realidade, por mais que a gente adaptasse os melhores horários de ensaio, de encontro para essas pessoas, mas as pessoas nos deixando na mão. E aí, eu, como tenho essa visão de que eu não quero levar de qualquer forma para o palco, e nem o diretor ou o coreógrafo, a pessoa que está trabalhando comigo, nós ficávamos muito de cara com essas pessoas, porque nós deixava toda a situação, explicava para ela, sabe, falava a realidade, mas se a pessoa aceitou, tu tem que se comprometer, né? Eu tenho essa visão. Mas eu fico pensando, como que a gente se compromete se às vezes tu recebe uma oportunidade melhor para te bancar essa parte financeira? Então, às vezes, tu tem que deixar de lado, porque não é o que teu coração pulsa mais, como diz assim, onde te dá mais prazer. Mas eu penso assim, eu sou uma pessoa que em tudo que eu aceitei, eu me propus, independente de ter dinheiro ou não, eu tento me dedicar ao máximo.
tenho que aprender, tenho que crescer, me desenvolver, dá muitas broncas, dá muitos problemas, mas se eu aceitei, sabe? Eu vou lá, vou estar à disposição. Mas se tu for se colocar no lugar do outro é complicado, porque realmente falta muito apoio para a gente poder, e que isso seja é uma profissão, mas que seja uma profissão que tu consiga se manter com isso, né? Só com isso, porque para tu trabalhar nessa área, tu tem que fazer muitas outras coisas ao mesmo tempo, né? Então é algo bem complicado. E aí, eu que já tive a oportunidade de conhecer fora do Brasil, apesar de que o fora do Brasil também está vivendo esse problema em muitas situações, aí tu vê a realidade, tu diz, bah, por que no Brasil não pode ter? Nós temos um público, mas as pessoas com muita vontade, o brasileiro tem muita vontade, é guerreiro, apesar de toda essa dificuldade, vai atrás, se capacita, faz pós, faz mestrado, faz doutorado, faz N situações, e por que nós não temos o que precisa, o apoio que precisa? Então, às vezes, eu fico pensando, o que está faltando para nós? E hoje em dia para o mundo, né? Porque eu vejo que algumas realidades fora do Brasil também está difícil de se manter, né? Eu quero fazer um comentário aqui da Adeline, que ela diz o seguinte: a questão da cultura inclusiva é um grande desafio. Sim. Porque a gente parte do pressuposto que a cultura ela é inerente a toda pessoa, a todo sujeito, desde quando nasce. Só que quando nós falamos da cultura como direito, e nós vamos olhar quem está à margem, né? Quem não só é consumir a cultura, não é consumir a cultura, mas fazer a cultura. Quando você observa que na periferia, muitas pessoas da periferia, e ali tem pessoas com deficiência, não chegam, não acessam o espetáculo, nunca foram assistir um espetáculo de dança, ou nunca fizeram dança, nunca foram ao teatro, nunca fizeram teatro, a gente observa que a exclusão, ela faz parte de um processo de desigualdade. Sim. E aí, quando a gente chega para acessar a cultura, as pessoas com deficiência também já são excluídas, né? E quando vão para o fazer cultural, são excluídas mais ainda. Por exemplo, as secretarias de Estado, tanto a SEDCOP, quanto a Secretaria de Cultura, quanto a Secretaria de Estado da Mulher, elas têm que sentarem as três para pensar um projeto de fomento para os coletivos e para os artistas, focando também nas pessoas com deficiência. E chamar quem faz parte desse meio também, né? Porque quem está lá nessas secretarias, mas se não é do meio, não sabe como que é a realidade. Então chama as pessoas que têm propriedade no assunto para elas exporem a realidade de como que funciona. Chama uma pessoa com deficiência, chama alguém da cultura para ela expor como que é o dia a dia, né? Porque, como eu repito novamente, no papel, lindo, maravilhoso, mas na prática é completamente diferente, às vezes, do que está no papel, né? E nós temos duas situações no campo da cultura, três. A situação dos grupos pequenos, que são os coletivos de resistência, os coletivos de resistência, que faz um teatro, que faz uma arte mais engajada, politizada. Nós temos os coletivos que sempre estão participando de editais, os grupos, os médios e grandes grupos, e nós temos também o serviço público, né? Os teatros, as casas de cultura, e o quarto elemento são o órgão público, né? A instância pública, são as secretarias, são os governos municipal e estadual. Então, são 5 eixos. E esses eixos não pensam, por exemplo, o governo não dialoga com as casas de cultura, que as casas de cultura não dialogam com os grandes e pequenos grupos, e não vai dialogando com quem está fazendo cultura. Sem contar também que tem uma outra instância, um outro elemento, que são os conselhos de direitos. Nós temos Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Estadual, nós temos Conselho Municipal de Cultura, Conselho Estadual de Cultura, nós temos vários conselhos, e os conselhos não conseguem também conversar para pensar
fazer um monitoramento e fazer uma intervenção. Por que que não consegue? Porque o conselho é feito por pessoas. E eu não estou falando só no período da pandemia. Sim. E antes da pandemia já estava difícil o diálogo, porque as pessoas estão sobrecarregadas, porque militam, né? Aqui temos as companheiras que são do coletivo, vou citá-las, né? Do coletivo de pessoas, das mulheres, né? Com deficiência, elas também se sobrecarregam porque elas têm que ocupar vários espaços para poder fazer intervenção e a fala delas e as propostas serem implementadas. O governo, as instâncias, né, que sejam de coordenações, secretarias, também colocarem isso em pauta. Deline, coloque qual é aquela frase, que não é uma frase, gente, é o slogan, é um ato político do movimento da pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós, é isso? É isso? E é isso. E outra questão que aí você falou nesse sentido também de quem milita na área da pessoa com deficiência. Aí tu vai nos eventos, nessas brigas, nessas reuniões que tem que ter gente lá lutando, exigindo, pedindo. Quando você vê, são sempre as mesmas pessoas que estão lá. Eu sei que às vezes cansa, porque tu tem que bater, estar lá sempre, mas se quem é da área, quem precisa mesmo desistir de estar lá quando tu pode, quando tu tem uma brecha, um espaço, como que a gente vai conseguir? Se já é difícil, a gente lutando do jeito que a gente está. Se a gente se abandonar, aí que a coisa vai decair de vez, né? Porque tudo que eu posso, eu estou metida. Até dizem que a Roberta é conhecida por tudo aqui na cidade, região. Mas é por quê? Porque eu tento, tanto na área da cultura, quanto no esporte, na área da inclusão, eu tento ser uma pessoa presente e colocar a situação ou expor o que está acontecendo de dificuldade. Mas, quando tu vê, 2, 3 que estão lá, então tu não ganha espaço porque é uma minoria. E aí parece que o nosso público é uma minoria, e não é verdade isso. Mas quem está lá representando são sempre os mesmos gatos pingados, como a gente diz, né? Então precisaria ter mais força das pessoas, né, nessas situações. Eu só quero fazer um registro aqui muito importante do Valdemir Nascimento. Ele é diretor do Teatro Arthur Azevedo. Sim. Eu marquei tanto o secretário de Estado da Cultura, meu amigo Anderson Lindoso, quanto a secretária adjunta, Caroline Veloso. Eu marquei nos stories para eles olharem que iria acontecer uma live falando da pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência faz cultura. Sim. Quer seja no teatro, na dança, na música, nas artes visuais. E eu marquei. Que bom, Valdemir, que tu tá aqui, porque assim já dá para fazer um diálogo. Aqui nós temos na live a Priscila Celares, que ela é da Secretaria de Estado da Mulher, está acompanhando a live. Ela é uma mulher com deficiência visual. Nós temos também a Deline Lima, ela também tem deficiência e ela está na live. Ela coordena o coletivo de mulheres com deficiência no estado do Maranhão, e nós estamos propondo um diálogo da Secretaria de Estado da Cultura com a Secretaria de Estado da Mulher, e também nós temos a minha amiga Rose Frazão, que está na live, que trabalha na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, um diálogo também com a Sede Pop, Cultura, os teatros, né, as casas de cultura, Secretaria da Mulher e o movimento de pessoas com deficiência, né, e o coletivo também de mulheres com deficiência. Aqui nós estamos com todas as representações para um diálogo, para pensar as pessoas com deficiência que fazem cultura no estado do Maranhão. A Roberta Spadé, ela é professora de dança, ela é atriz, bailarina, administradora, palestrante. Ela tem uma deficiência congênita, ela é cadeirante e
ela é do Rio Grande do Sul, então ela está trazendo a experiência dela, 12 anos fazendo cultura. E ela, desde o do início da fala, ela frisou a dificuldade, as pessoas rejeitavam o momento quando ela queria dançar, né, queria aprender, mas ela encontrou pessoas ao longo da trajetória de vida dela que foram acompanhando e introduziram e colocaram ela na dança, né, e ela se tornou profissional da dança. E hoje ela tem um espaço, coordena um espaço, junto com esses e essas profissionais que ela foi encontrando, para desenvolver a cultura para as pessoas com e sem deficiência. E aí eu vou fazer aqui a leitura do comentário dele, que ele diz o seguinte, Valdemir Nascimento comenta: sempre tem que acompanhar tuas lives. Mas minha net não ajuda muito nesse horário. Ó, ele está dizendo aqui, saudações para mim e para você, Roberto Spadé. Ele diz aqui, ele diz que está travando, mas ele vai recuperar essa entrevista. Sim. Até eu ia falar, se eles puderem replicar essa nossa fala para outras pessoas que não puderam estar aqui neste momento, o quanto é importante isso chegar em outras personalidades, em outras pessoas que precisam ouvir e se posicionar e nos ajudar mais nessa questão, né? Porque também agora tem a questão. Aí nós estamos falando do deficiente, falamos bastante do deficiente como público. E aí agora eu me posicionando e essas outras pessoas que estão virando artistas, aí o atrás do palco também não está acessível. A primeira vez que eu me apresentei no teatro aqui da universidade, o coreógrafo teve que me levar no colo, porque era uma escadaria enorme para subir. E assim, eu sou muletante, na verdade, mais muletante do que cadeirante, e adicionei a cadeira de rodas para o atletismo e para a dança na minha vida, porque antes eu não usava para nada a cadeira de rodas. Mas assim, aí tu chega num lugar que é cheio de escada, e aí às vezes quando tu está se preparando para ir para o palco é aquela loucura toda, né? Os bastidores, aquele fervor, tudo. E ainda tu tem que deparar com essa situação. E aí tu tem que deparar. Outra situação que aconteceu não foi num palco, mas foi numa das apresentações, porque nós usamos muito a universidade para se apresentar, que deixaram, como a gente brinca, os ceguinhos perdidos no corredor, sem bengala, sem nada, sem intérprete. Porque acontecem muitas situações que as pessoas acham que estão ajudando e estão mais atrapalhando do que ajudando nessa situação. E aí até dizia para esses colegas, vocês conseguem vir pela minha voz? Porque eles estavam sem bengala e eu com aquele dia eu estava com a cadeira, e aí eu não sabia se eu conseguia deslocar os dois ao mesmo tempo e ainda deslocar eu na cadeira. Então eu disse, vocês vêm por minha voz. Mas são N situações que, se tu for pensar, tu ri para não chorar, porque por falta dessas condições, né? Eu vou fazer só a leitura aqui do comentário da Adeline, eu volto já para o comentário do Valdemir, só um minuto. Eu vou ler o comentário lá de cima que a Adeline fez com relação... veja, a Adeline comenta, veja a questão dos espaços que não estão preparados para atender o público com deficiência. Não tem acessibilidade nos teatros, não tem audiodescrição e muito menos intérprete. E ela frisa, o slogan da luta é nada sobre nós sem nós, das pessoas com deficiência. E a Adeline comenta, bom, o Teatro Arthur Azevedo ainda não é acessível. O Valdemir, ele comenta aqui, eu tenho um projeto de uma peça teatral com atores com deficiência. Espero conseguir o financiamento. Tem uma atriz que eu gosto muito, que é minha amiga pessoal. Olá, Daiane. Meus colegas entrando aí. Fique à vontade, pode a Zeneide Cordeiro, ela está com o espetáculo, ela é uma mulher cega, ela está com o espetáculo circulando, fizeram a apresentação no Sesc, então
Valdemir, tu pode fazer esse diálogo também para uma temporada deste espetáculo pós-pandemia, né? A gente não sabe ainda quando é que vai acabar esse isolamento social, mas só sabemos de uma coisa, que a cultura, gente, vai ser o último segmento a voltar. Nós estávamos até comentando, né? E, na verdade, dança, tudo. E, na verdade, é o segmento que mais está ajudando a gente viver de uma forma sem enlouquecer, sem pirar, porque com essas lives, com as apresentações, com os shows que a gente está podendo acompanhar com a forma virtual, e isso está nos ajudando a tentar viver um pouco melhor nesse período que está sendo difícil para todo mundo. Então, para ver quem mais está nos ajudando nesse período é os que mais vão ser afetados, os que mais vão demorar a ter apoio novamente, né? Então, das pessoas pensarem nisso. Outra questão que eu já pontuando aqui, também do esporte, que hoje mesmo eu estava fazendo meu fortalecimento, e o meu professor de fortalecimento, ele é do circo, e ele é formado em educação física. E ele falando que dos dois lados ele vai ser prejudicado. Como as pessoas têm a visão errada, porque, tipo assim, ele se ofereceu, agora que está começando a flexibilizar um pouco, de dar treinamentos individuais para não ter o problema da pandemia, né, de ninguém ter problema, mas de não prejudicar, porque uma pessoa que fica um mês parada, independente da deficiência ou não, ela não volta com o mesmo ritmo. E se é uma pessoa com deficiência, mais ainda, porque ela tem um tempo diferenciado. Então, como quem organiza e faz a gestão, de repente, de uma ONG, de um lugar, não tem esse conhecimento, porque se ele está se propondo a dar treinamento, aula individual, que isso só vai contribuir, porque ele dá o esporte através do circo, e ele trabalha com pessoas com deficiência também. Olha o que ele está oferecendo. E aí os lugares se opõem, pelo menos aonde já está flexibilizado. Ninguém quer burlar a regra, ninguém quer fazer coisas erradas, né? Mas, então, está faltando também de quem administra esses lugares entender que uma pessoa que já ficou mais de mês parada e agora que está podendo, nem que seja um pouquinho, retomar, ela tem que retomar, porque ela está prejudicada em todos os sentidos. E até voltar novamente, o quanto que isso vai ter. E outra, provavelmente quando voltar, eles querem que se apresente e mostre algum resultado para ontem. Não é assim, né? O resultado para ontem. Ainda mais para uma pessoa com deficiência. Então, tem muitos problemas que precisam ser resolvidos e ser educados desde o princípio. Porque eles acham que você, né? Fez uma aula, duas, tá de novo com o preparo que estava antes. Não é assim, né? Não tem nada dessa situação. E outra questão que eu queria já aproveitar e colocar, que é dos festivais, que eu penso assim, tem que ter festival para inclusão? Tem. Mas eu acredito que todos os festivais deveriam estar preparados para todos os públicos. Para as minorias e o que não é minoria. Não deveria ter essa segregação. Tu quer se inscrever em tal festival para se apresentar, tu quer estar em tal evento, tem que estar preparado para todo mundo, sabe? Independente de quem quer que vai estar se apresentando, independente de quem que vai estar assistindo. Essa é a minha visão nessa situação. Eu acho que não deveria ter festival inclusivo, festival disso, talvez por estilo, sim, mas que deveria ser para todos. O festival, independente da situação da pessoa, sabe? Sim, eu vou pegar o gancho aqui e vou fazer a leitura do Valdemir, do comentário, que ele diz assim: o Teatro Arthur Azevedo esbarra no IFAM por questões de tombamento, Sim. Mas estamos com outras possibilidades. Aí ele concorda contigo, Roberto, Valdemir Nascimento concorda contigo, porque os artistas foram os primeiros a levar alento. A arte, a alegria, as pessoas que estão em confinamento. Isso. A nossa Secretaria de Cultura também está no espaço que não pode, por causa do tombamento, não pode fazer. Então, para tu acessar,
fazer todo o processo é bem difícil, até tem um acesso por trás, mas aí você tem que sempre pedir autorização. É uma coisa, difícil. Tu vai continuar no segundo bloco, quem está com a gente continua no segundo bloco. Eu só vou fazer a leitura. Com o Roberto sobre os festivais.